Boa noite. Boa noite, pastor. Bem, vamos orar? Para Deus estar nos orientando nesse momento? Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Deus santo, misericordioso, nesse momento, Pai, te peço que o Senhor venha, Pai, a falar aos nossos corações, por intermédio da Tua palavra santa, Pai, falando conosco, Senhor Deus. Me usa, Pai, conforme a Tua graça, a Tua misericórdia, e que a Tua bondade, Pai, repouse sobre nós. Pedimos, Pai, nos capacita, Senhor Deus, sermos instrumentos Teus. Não nos deixe sair daqui, Senhor Deus, sem ouvir a Tua voz, Pai. Tem misericórdia de nós, me usa conforme o Teu querer, Pai. Isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bem, abram suas Bíblias, vou aqui desativar os comentários, só para ajudar o intérprete aqui a ser visualizado melhor. Ok. Abram suas Bíblias em 1 Pedro capítulo 4. Nós vamos ler hoje do verso 12 até o verso 19. 1 Pedro capítulo 4, do verso 12 ao verso 19. Vamos lá? Bem, o que é que nós temos aprendido aqui na epístola de 1 Pedro? Nós percebemos que Pedro escreveu esta epístola para aqueles que estavam sendo perseguidos por sua fé. Estavam vivendo em um mundo caído e, por esse motivo, estavam sendo perseguidos, estavam sofrendo e estavam sendo cobrados por viver uma vida de semelhança com o mundo. Mas como eles não viviam essa vida de semelhança com o mundo, eles acabavam sendo perseguidos, blasfemados. Pessoas falavam mal, falavam contra, né, aqueles que queriam viver uma vida justa, uma vida santa, uma vida correta. E nós percebemos aqui que Pedro ele está exatamente falando a respeito da vida cristã, vivida neste mundo, e como o sofrimento ele passa a ser uma evidência da salvação, sofrimento por Cristo passa a ser uma evidência da salvação, e também passa a ser um meio que Deus usa para confirmar, para nos santificar, para nos aprimorar na fé. Nós vimos aqui que temos sim, somos forasteiros, somos peregrinos nessa terra e por isso precisamos peregrinar e viver uma vida para a glória de Deus. Vimos que o nosso comportamento no mundo deve ser um comportamento exemplar, que revela as boas obras do Senhor em nós. O nosso comportamento para com os de fora deve ser amável, devemos ser fontes de bênção na vida dessas pessoas, devemos ser instrumentos de Deus para revelar a verdade de Deus em nossas vidas. Para com os de dentro, para com os que têm a mesma fé que nós, devemos ser amorosos, devemos nos apegar uns aos outros, devemos edificar uns aos outros, devemos servir uns aos outros e juntos caminharmos como comunidade neste mundo que nós sabemos que é um mundo caído. É aqui no verso 12 que ele começa a nos falar a respeito de como nós somos participantes dos sofrimentos de Cristo. 1 Pedro capítulo 4, a partir do verso 12 até o verso 19. Nós vemos o seguinte: Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Primeiro ponto. Pedro nos chama de amados. Pedro nos convida a refletir de modo amoroso diante do que ele irá dizer para nós. E após nos convidar de modo amoroso para que nós possamos ouvi-lo como um pai falando com um filho, como aquele mestre falando com seus discípulos, amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês,
destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Ele começa a nos mostrar que o fogo da tribulação, da angústia, do sofrimento, o fogo que surge no meio do povo de Deus, tem como objetivo pôr o povo de Deus à prova. Tem como objetivo provar o povo de Deus. Aqueles que resistem ao fogo foram aprovados pelo fogo. Aqueles que foram provados no fogo passam a ser refinados em sua fé, como o próprio Pedro diz que nós somos refinados em nossa fé, como ouro mais precioso. E o fogo da provação, que prova os crentes, ele tem como destino a nossa fé. O texto nos deixa claro isso. A provação da nossa fé vem por meio das tribulações. E Pedro nos chama a atenção para que a gente não tenha um comportamento de achar estranho a provação. Achar que algo novo está acontecendo na vida cristã. Então, significa dizer que Pedro está dizendo o seguinte. Pedro está dizendo, a provação não deveria ser motivo de espanto para vocês. A provação, as tribulações não deveriam ser motivo de você achar que algo diferente, novo, está acontecendo na vida cristã. Então Pedro está deixando claro para nós que a provação, a tribulação, a perseguição, ela é uma condição natural da vida cristã. O cristão, ele deve ser perseguido por sua fé. O cristão, ele deve ser provado pela tribulação, pela angústia que sobrevém à sua vida enquanto peregrino nesse mundo. Por isso, irmãos, quando a vida cristã não tem batalhas, quando a vida cristã não tem lutas, algo estranho está acontecendo à vida cristã. Você está entendendo? Passar por tribulações, passar por provações na vida cristã é algo normal. Então, passar por tribulações não deve ser visto com estranheza. Pelo contrário, eu devo achar estranho quando eu não passo por tribulações. Eu devo achar estranho quando a minha fé não me coloca em condições difíceis. O que Pedro está dizendo aqui, ele vai deixar isso muito claro mais à frente, não é que você é perseguido porque você é um mau funcionário no seu trabalho. Você é um mau empregado no seu trabalho. Aí teu patrão vai lá e te demite porque você é um mau funcionário. Aí você vai e diz assim, ai, eu estou sendo perseguido pela minha fé. Não. Você está colhendo o que você plantou. É diferente. Uma mulher insubmissa ao seu marido, uma mulher não feminina, uma mulher com atitudes ruins, tem um marido duro, tem um marido perseguidor contra a fé dela. E aí ela diz assim, ai, eu estou sofrendo por causa da minha fé. Não, você está colhendo o que você plantou. O jovem está ali sendo perseguido por sua fé dentro de casa. Os seus pais não apoiam aquilo que ele crê. E aí ele diz assim, eu estou sendo perseguido por causa da minha fé. Não, você está sendo perseguido porque você é um filho desobediente, porque você provavelmente não honra seus pais. Então, não confunda as coisas. É isso que Pedro está dizendo aqui. A vida cristã tem como condição natural a perseguição a ela. A vida cristã tem como condição natural a tribulação proveniente de um mundo caído contra a fé cristã. Contra aquilo que é correto,
contra aquilo que é verdadeiro. É isso que Pedro está nos dizendo. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Não, irmãos. Isso é o natural à vida cristã. As tribulações que vocês passam, por causa da fé de vocês, por quererem viver uma vida correta, elas são normais à vida cristã. São naturais à vida cristã. E aí o verso 13 ele diz, pelo contrário, ao invés de você desenvolver uma atitude de achar estranho, isso não deveria estar acontecendo na minha vida cristã. Isso mata, destrói completamente o evangelho da prosperidade. Porque o evangelho da prosperidade diz que se você viver uma vida cristã justa diante de Deus, você não vai sofrer. Você vai prosperar materialmente. O evangelho do coach diz que se você agir da maneira correta diante de Deus, buscar a Deus da maneira correta, as suas emoções, Deus vai cuidar do seu coração, das suas emoções, suprindo as suas necessidades emocionais. Você nunca vai ser angustiado, você nunca vai passar por lutas, porque você vai encontrar força dentro de você. O que Pedro está dizendo é exatamente o oposto disso. Ele está dizendo que o natural a uma vida cristã correta, o natural a uma vida cristã justa, é a perseguição. E aí, eu não posso achar estranho isso. Pelo contrário, o verso 13 ele diz, alegrem-se. Olha só que coisa estranha. Como eu consigo vender uma fé que diz para mim que eu devo me alegrar por sofrer? Como é difícil isso? Isso não é atrativo. Isso não é atraente. O atraente hoje para as pessoas é eu passar essa live inteira dizendo que Deus não vai deixar você sofrer, que Deus vai te honrar, que Deus vai curar tuas feridas, que Deus vai... É isso que eu deveria estar dizendo para aumentar o meu número de seguidores no Instagram, no Facebook, para ser convidados aí para várias pregações em vários lugares. Eu deveria estar dizendo isso, para que o mundo diga assim, que maravilha. Mas Pedro está dizendo o contrário, ele está dizendo, olha, viver da maneira correta vai produzir perseguição, tristeza, sofrimento. Tristeza física, carnal, sofrimento. E aí ele diz, agora, não fiquem tristes por isso. Pelo contrário, alegrem-se por estar sendo perseguidos pela fé que vocês professam. E aí, Pedro não está chamando você a ser um idiota. A ser um... tem pessoas aqui que estão nos seguindo de outras regiões, né? Mas aqui no Nordeste a gente chama de alesaiado. Não sei nem como é que Alberto vai traduzir isso aí. Alesaiado. Pedro não te chama para tu ser um lesão, um bestão. Eu fico rindo por tudo. Não, não. Pedro, quando nos chama a alegria, ele nos dá uma razão para isso. Certo? Entenda uma coisa. Deus ele não chamou você para ser um robô da emoção positiva. Aperta o botão, eu tô rindo. Aperta o botão, eu tô chorando. Aperta o botão, eu tô com vontade de evangelizar. Aperta o botão, agora eu tô com vontade de pregar. Não, não é assim. Nós não somos robôs, certo? Nós somos seres emocionais, mas as nossas emoções, elas são os sinais de alerta para o que está dentro de nós. Eu vi certa vez um pastor usando um exemplo bem interessante. Ele disse, olha, você quando vai pilotar um avião, você fica de olho no painel de controle do avião. Tem várias lâmpadas no painel de controle do avião, vários ponteiros, e você pilota o avião olhando para aqueles ponteiros. Você não pilota o avião olhando para fora e dizendo assim, deixa eu subir, deixa eu descer. Não, você pilota o avião olhando para os ponteiros, para os indicadores. Quando você percebe que os indicadores estão mostrando um comportamento que não é bom para o avião que você está pilotando, você vai tomar ações. Essas ações não é chegar lá no ponteiro
e mudar o ponteiro. Tá entendendo? Se o avião está perdendo altitude, você vai lá, você não vai no ponteiro da altitude e mexe no ponteiro da altitude. Você está entendendo? Você vai no manche e puxa para trás, de maneira que os flaps, eita, Alberto, e aí? Das asas do avião, eles alterem-se de tal forma que o avião comece a subir, e quando o avião começar a subir, o ponteiro de altitude vai voltar a subir e chegar no valor correto. Isso somos nós. São as nossas emoções. As nossas emoções são o mostrador final do que está acontecendo dentro de mim. Então, quando Pedro diz assim, alegrem-se por estarem sofrendo, você não tem que ficar assim, eu não estou alegre porque eu estou sofrendo. Ai, meu Deus, eu agora vou sofrer mais ainda porque eu não sou crente. Eu acho que eu não sou crente porque Pedro disse que eu tenho que me alegrar por sofrer. Mas eu não me alegro por sofrer. Então eu não sou crente. Ah, meu Deus, eu não sou crente. Não, não é isso. Pedro ele vai dar aí as razões. É o quê? É o manche que está... É a asa do avião que está torta. O que é que está errado em você que faz com que você não se alegre com a tribulação? Ele vai dar a razão. Vamos voltar para o texto? 1 Pedro capítulo 4, verso 13. Ele diz o seguinte, pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Olha só, ele dá razão. Por que eu devo me alegrar? Eu devo me alegrar porque se eu estou vivendo uma vida correta, estou sendo perseguido por isso, se eu estou pregando a verdade e ao pregar a verdade, eu estou sendo massacrado por isso, mal visto por isso, desprezado por isso. Se eu quero dar um testemunho correto na minha vida e pessoas, elas me excluem, elas não gostam de me ter por perto. Se eu estou sendo negligenciado pelo mundo, maltratado pelo mundo, porque eu estou vivendo uma vida cristã, põe uma coisa na tua cabeça. Jesus ele não foi morto porque ele era um cara legal. Jesus não foi morto porque ele era da galera. Porque ele pregava só amor. O amor que Cristo pregou foi o amor que o mundo abomina. É o amor que diz que você está em pecado, que você está condenado, que você precisa de transformação. Jesus ele foi crucificado porque ele viveu um estilo de vida que o mundo caído não suportou, não aguentou. O apóstolo Paulo diz que nos últimos dias os homens eles terão comichão nos ouvidos porque eles não querem ouvir a verdade. Sabe o que é isso? É você pregando a verdade para os homens e os homens coçando os ouvidos dizendo, cale a boca, eu não quero isso, eu não aguento isso, cale a sua boca. É isso que o mundo tem de reação diante da pregação da verdade. E quando você vive a verdade, é pior ainda. Porque é muito fácil você falar, viver é mais difícil. E quando se eu chegar para você e falar que eu sou um jovem que busco a santidade, que eu respeito a minha namorada, que eu não colo nas provas da escola, eu estudo, eu não vou aderir à cola, porque isso é mentira, é pecado, mas eu estudo. Os meus colegas que colam nas provas, que desrespeitam as namoradas ou que saem ficando com todo mundo, eles vão dizer o quê? Eles vão ficar incomodados, eles vão dizer, peraí, como é que esse cara, ele disse que faz? Por que ele faz? Ele deve estar mentindo. Sabe por quê? Porque quando você vive uma vida justa diante do injusto,
ou você está mentindo, e se você estiver mentindo, o injusto vai olhar para você e vai dizer, eu sabia que era mentira. Ninguém é santo desse jeito, não. Não existe gente que vive desse jeito. Sabe por quê? Porque ele não vive desse jeito. Então, para ele, é muito mais confortável saber que você é errado igual a ele. Agora, quando você vive uma vida justa e correta, você incomoda. Porque se você vive uma vida justa e correta, porque existe um Deus que te salvou, e o que você está vivendo é verdade, só resta para o mundo dizer, nós somos a mentira. Meus irmãos, entendam uma coisa. Se o mundo disser que nós estamos certos, se o mundo disser que nós não somos mentirosos, o mundo não está condenado. Você está entendendo isso? Não sei se eu consegui me expressar bem. Mas se o mundo ele entender que nós somos uma mentira, o mundo vai ficar confortável, porque ele não está condenado. A condenação deles é uma mentira. Mas se o mundo disser que nós falamos a verdade e que nós cremos na verdade, o mundo vai ter que reconhecer que está condenado. Você está entendendo isso? Então o que é que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo que eu devo me alegrar porque quando o mundo me persegue por eu viver uma vida correta, é sinal de que eu estou vivendo diferente deles. Isso é sinal de que a mesma razão que levou o meu mestre para a cruz está me crucificando também. Porque o que levou Jesus para a cruz foi o meu pecado, o seu pecado. Então, foi o pecado de Cristo que levou ele para a cruz? Não, foi o meu pecado e o seu pecado. Foi o ódio à santidade do Senhor que levou Jesus à cruz. E esse mesmo ódio à santidade do Senhor é o que me crucifica também na minha vida, no meu testemunho, na minha tentativa de viver uma vida justa. Então o que Pedro está dizendo é que eu devo me alegrar, porque quando eu sou perseguido por fazer a coisa certa, é sinal de que eu estou no caminho certo. Porque eu sou coparticipante do sofrimento de Cristo. Cristo, ele na carne dele, ele crucificou, ele julgou o pecado na própria carne dele. Sabe por quê? Porque a crucificação de Cristo, ela atestou o seguinte fato: quem crer é condenado. E quem não crê no que Jesus fez na cruz, aquele que crê não é condenado. E o que não crê no que Jesus fez na cruz, já está condenado. João capítulo 3 diz isso. A condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal não se aproxima da luz, a fim de que as suas obras não sejam reprovadas. Isso é Gênesis capítulo 3, do verso 14 para frente, certo? Eu fiz uma paráfrase aqui e resumi o significado, o sentido. Então, o que é a condenação do mundo? Vou repetir. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eles não se aproximam da luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas todo aquele que pratica o que é bom se aproxima da luz, porque as suas obras são feitas em Deus. São feitas na luz. Então, entenda que Pedro está dizendo que quando eu vivo uma vida correta, eu estou vivendo uma vida na luz. E esta luz incomoda os olhos dos que vivem em trevas. Porque a luz da minha vida, que é Cristo, ela incomoda quem vive diferente. E por isso, quem vive diferente de mim, ele precisa provar que eu estou mentindo. Porque se eu estiver mentindo, ele está salvo.
Mas se eu estiver falando a verdade, ele está condenado. Então, você está entendendo que só existe dois lados no mundo. Só existem dois lados no universo. O lado que entende que a cruz condenou o pecado e o lado que é contra a cruz que condenou o pecado. Só existem dois lados. Um lado que quer esconder suas obras malignas e o lado que quer que suas obras malignas sejam removidas pela cruz. Só existem dois lados. Aqueles que amam a vontade de Deus e querem viver nesta vontade, mesmo que nem sempre consigam, mas eles desejam a vontade de Deus. Existem aqueles que detestam a vontade de Deus, que tentam enganar a Deus vivendo de um jeito pelar e pecar, mas que de coração eles não desejam a vontade de Deus. Então, Pedro está dizendo no verso 13 que eu devo me alegrar por ser coparticipante dos sofrimentos de Cristo, porque eu já escolhi um lado, é o lado da luz. E esse lado da luz revela as minhas más obras, o que me faz ser santificado, e revela também as más obras dos outros, que faz com que os outros se levantem contra mim para me criticar. Irmãos, como pastor, eu já passei por essa experiência, e você já deve ter passado também, mas como pastor a gente passa mais. Quando você prega a palavra e a verdade, quem está em pecado, ele não fica com raiva da Bíblia, não. Ele fica com raiva de você. É impressionante. Quando você prega a palavra, ninguém reclama com Deus. Quando você chega lá e diz que divórcio e recasamento não é bíblico, as pessoas, elas, nos casos lá, né, que é dado lá, né, nas escrituras, que é, como Jesus disse, largou por qualquer motivo, e aí, diante dessa realidade, quando você prega que pastores recasados estão em pecado, não estou falando de viuvez, viu, gente? As pessoas se levantam, não é contra Deus que fez a palavra, que escreveu a regra clara, mas contra você que pregou a verdade. E quando se levantam contra você, não é contra você que estão se levantando. É contra quem escreveu a verdade. Que foi o mesmo que foi crucificado lá atrás por ter falado a verdade. E aí ele continua dizendo que a minha alegria ela não se deve apenas por eu estar participando dos sofrimentos de Cristo, mas também, ele diz aqui, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Então a minha alegria é muito maior quando Cristo se revelar. Agora eu devo me alegrar porque eu sou participante da obra que Cristo está realizando nesse mundo. Participo dos mesmos sofrimentos que ele. Não para ser salvo, mas porque eu já fui salvo. Mas quando Cristo voltar, eu irei me alegrar ainda mais. Exultante. Quando ele voltar. Porque além de que os sofrimentos que eu passo por causa da minha fé revelam que eu estou no caminho certo, é também sinal de que, como eu estou no caminho certo, no futuro eu irei me alegrar ainda mais. É alegria sobre alegria, sobre alegria, sobre alegria, sobre alegria, sobre alegria. Verso 14, ele continua exemplificando. Quando ele diz, se são insultados por causa do nome de Cristo, ele está dando as razões aqui do sofrimento. Não é aquele cara que sofre porque fez coisa errada e diz, não, estão me perseguindo no trabalho. Eu trabalhei numa empresa que eu era chefe, e aí tinha uns crentes, gente, os piores funcionários, eu digo a vocês, não são os incrédulos não, viu? São os crentes, são os piores. Enrolão, mentiroso, se usa da fé para dizer que são corretos, e às vezes o ímpio
trabalha e dá mais resultado do que o incrédulo, do que o crente. O crente, né? E aí tinha uns crentes lá que me davam um trabalho que só a misericórdia de Deus. E aí eu ia e chamava a atenção deles. Chamava a atenção deles. O papo que eu vi é que eu estava perseguindo eles. Ele é irmão em Cristo nosso, mas nos persegue. Eles davam trabalho. Então eles não estavam sendo perseguidos por causa da fé, estavam sendo perseguidos por causa da incompetência, da irresponsabilidade. E aí se disfarça dizendo que não é porque eu sou crente, estou sendo perseguido por causa da minha fé. Não. Pedro está deixando claramente aqui. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, são felizes. Porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. É sinal de salvação. Verso 15. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros, fofoqueiro, fuxiqueiro. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Dê glória a Deus, seja obrigado, porque, pai, eu estou sendo perseguido porque eu estou testemunhando, eu estou incomodando. Eu estou incomodando as trevas com a minha luz. Que maravilha, Deus! Que coisa grandiosa, que obra o Senhor está fazendo em mim, porque a minha luz incomoda quem está em trevas. E aí, a minha luz chama quem está em trevas a tomar uma decisão. Ou ele continua em trevas, ou ele entrega a vida dele ao Senhor Jesus, como eu entreguei a minha. E aí, irmãos, Pedro nos dá um pensamento bem interessante no verso 17. Porque chegou o tempo de começar o juízo. Você diz, eita, olha aí. Deus vai começar o juízo. Então, olha aí. É isso que está acontecendo. A tribulação aí é o juízo de Deus. Mas, olha só que interessante. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Pedro está dizendo, sabe o que é, irmãos? A provação que nós passamos também é sinal de aprovação de Deus. Quando o mundo se levanta contra nós, é sinal de juízo de Deus contra o mundo. Porque a luz que habita em nós está revelando ao mundo as obras das trevas. E eles estão irados com isso. Já é o juízo de Deus pesando sobre os homens. Eles temendo o juízo, eles começam a reagir e querer destruir aquilo que representa Deus, para que o juízo não se concretize na vida deles. Só que também é sinal de juízo na casa de Deus. Sabe por quê? Porque é nas horas da tribulação que os falsos crentes pulam do barco. É na hora da tribulação que aqueles que vivem uma vida de engano não suportam a perseguição. O que é que diz lá na parábola do semeador? Aquele que ouve e acha bonito, ouve o evangelho, acha bonito, é legal, gostei, eu estou seguindo aquele pastor, eu estou indo na igreja e tal. Tem uma das sementes que é dito lá na parábola do semeador que os cuidados do mundo é a sedução das riquezas, ou seja, quando o cara começou a perceber que não era muito proveitoso, eu vou trabalhar mais, esse negócio de crente não dá certo, largou. Tem gente que abre mão do compromisso com Deus por causa dos compromissos financeiros. E aí eles esfriam e destroem-se. Por quê? Não eram crentes. E o outro? Uma outra semente é dito também que ela é sufocada por causa da perseguição. Tem medo da perseguição e aí foge. Na hora que vem a pressão, o cara corre. Sabe por quê? Porque não era crente. Então, o juízo de Deus também vem
como uma peneira. É uma peneira. A tribulação é uma peneira que faz com que você seja refinado, que faz com que os crentes passem pela prova e suportem a aflição porque pertencem ao Senhor. Desejam ao Senhor. Eles amam ao Senhor mais do que a própria vida, por isso eles morrem pelo Evangelho. Eles amam ao Senhor do que os seus próprios empregos. Por isso eles não se deixam ser corruptos no seu trabalho, mesmo que percam o emprego por isso. Eles amam a Deus mais do que o nome que eles têm de ser legal no meio dos colegas. Porque eles não negociam seus valores para ter muitos amigos do mundo. Esses são testados, provados, apertados, pressionados, e o que sobrevive é aquele que é obra do Senhor, porque ama ao Senhor acima de todas as coisas. Lembra da parábola lembra da história do jovem rico, que Jesus disse: vai, vende tudo que tu tem e dá aos pobres, e ele ficou triste porque tinha muitas riquezas, e Jesus disse: não entrará um rico no reino dos céus. Aqueles que amam as riquezas não entrarão no reino dos céus, porque eles têm um amor por algo muito maior do que a Deus. Então, irmãos, Jesus nos falou que a porta é estreita. Jesus disse: tome a sua cruz e me siga. Você acha que é confortável carregar a cruz? Então, meus irmãos, entendam uma coisa. Este mundo nunca irá aplaudir o povo de Deus. Nunca. O sistema deste mundo nunca irá bater palmas para a nossa honestidade. Nós seremos perseguidos por fazer a coisa certa. E é exatamente diante disso que o juízo de Deus começa a contar sobre o mundo. Primeiro sobre a casa de Deus. E os que pulam fora. Tem gente que diz assim: eu era crente. Coitado, nunca foi. Não existe ex-crente. Aquele que, Jesus disse: aquele que vem até mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então não existe ex-crente. Porque se você foi para as mãos de Cristo, meu irmão, não tem nada que te arranque dela, nem você mesmo. O verso 18 ele diz: e se com dificuldade que o justo é salvo, o que será do ímpio e do pecador? Quer dizer, se é no meio da tribulação que você, dessa angústia, desse sofrimento, dessas dificuldades, que refina a nossa fé, prova a nossa fé, nos faz crescer espiritualmente, mas que não é fácil nesse mundo que se levanta contra nós. E que isso tudo é sinal do juízo de Deus sobre esse mundo. Esse mundo está caminhando para coisas piores. Cada dia mais vai ficar mais difícil. Se fica difícil... E aí você disse: mas pastor, por que fica difícil? Eu vou ler para você o coração de Ló, antes de Sodoma e Gomorra ser destruída. Está lá em 2 Pedro capítulo 2, verso 6, diz assim: e reduzindo a cinza a cidade de Sodoma e Gomorra, condenou à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Vocês sabem que a cidade de Sodoma e Gomorra era uma cidade perversa demais. Ela foi destruída porque Deus já não aguentava mais tanta perversidade naquela cidade. Verso 7. Mas livrou o justo Ló, que ficava aflito com a conduta libertina daqueles insubordinados. Ló sofria só por ver a maldade daquele povo. Porque esse homem justo, pelo que via e ouvia ao morar entre eles, atormentava a sua alma justa, dia após dia, por causa das obras iníquas que aqueles praticavam. Assim, o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter os injustos sob o castigo para o dia do juízo. Meu irmão, você acha que foi divertido para Ló deixar a casa dele, deixar os bens dele para trás? Você acha que foi divertido? Ló chegou e disse assim: que legal, Deus, beleza, eu estava doido para sair daqui mesmo. Não, não foi fácil, não. Foi difícil abrir mão da vida que ele vivia. Foi difícil abrir mão da casa que ele tinha. Mas o juízo de Deus ia pesar sobre tudo.
E a mulher de Ló virou uma estátua de sal porque ela estava com o coração apegado àquela cidade. Mais do que a justiça de Deus. E quando Deus disse que ia julgar a maldade daquele mundo, o coração dela ficou com pena do que ela tinha lá, naquele mundo de iniquidade. Meus irmãos, o que nós precisamos entender é que Deus, ele vai derramar juízo sobre esse mundo. E se nós ficarmos desejando, com pena do juízo divino, ou então apegados ao que esse mundo tem a oferecer, nós provavelmente seremos julgados com esse mundo. E o que Pedro está dizendo aqui é que o ímpio e o pecador passarão por coisas piores, porque nem esperança eles têm. Nós temos esperança. Diante do juízo que destruiu a casa de Ló, que destruiu os bens de Ló, que fez Ló voltar ao zero, esse mesmo juízo que tirou de Ló parte daquilo que alegrava o coração de Ló, foi o juízo que livrou Ló do sofrimento eterno e da condenação. Então, meu irmão, esse coronavírus está tirando a tua paz? Você confiava no governo? Você colocava a tua esperança no governo? E agora você se decepcionou e está abatido por causa do governo? É porque Deus está derramando o juízo dele sobre essa nação. E está mostrando que aqui não presta governo nenhum. Que a nossa cultura é corrupta. Que as nossas igrejas estão corrompidas. Que os pastores estão corrompidos. Os líderes religiosos estão corrompidos. E é no meio dessa crise toda que a gente está sofrendo também. Mas existe uma diferença. Aqueles que pertencem ao Senhor estão sofrendo nessa geração, nesse mundo, como nós estamos, diante desse coronavírus que está por aí, mas nós temos esperança. E aqueles que pertencem ao Senhor irão atravessar esse problema e chegar do outro lado. Mas os ímpios não. Pior para eles. Porque eles não têm esperança nenhuma. Tem nada em que se firmar. Verso 19, ele diz: por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Então, meu irmão, se entregue ao Senhor. Ele cuida da sua alma, do seu coração, da sua vida. Confia no Senhor. Porque o Senhor está cuidando de nós. Diz assim: Senhor, olha, se depender de mim, eu caio, Pai. Mas toma aqui a minha alma. Faz de mim o que o Senhor quiser. Se quer que eu permaneça aqui, Pai, permaneço. Glória ao teu nome. Se quer que eu vá embora, eu vou também, Pai. Glória ao teu nome. Mas cuida de mim. Toma aqui. A minha alma está nas tuas mãos. E enquanto você estiver aqui, glorifique o Senhor com sua vida. Porque isso é sinal de salvação. Não se render ao sistema é sinal de salvação. Não negocie sua vida cristã por causa da cultura do mundo. Quem negocia não pertence ao Senhor. Quem, em nome do Senhor, suporta qualquer tipo de dor e sofrimento, esse sim pertence ao Senhor. Então, que Deus te abençoe, que o Senhor esteja guardando a Igreja de Cristo. Amanhã a gente vai para o capítulo 5. Então, que Deus esteja nos capacitando a vivermos para a glória dEle. A entendermos que este mundo, cada dia mais, as situações vão piorar. Nós vamos viver como Ló, aflitos pela maldade daquela cidade. Mas Deus sabe livrar aqueles que esperam nele. Então não põe tua esperança na casa, no carro, no teu emprego, esperando um país melhor, um mundo melhor, porque você vai se decepcionar. Ló, a mulher de Ló, esperou naquela cidade,
amou aquela cidade muito mais do que o juízo de Deus? Você ama mais este mundo do que o juízo de Deus? Então se alegre por termos uma esperança, por termos em quem esperar. Então Deus te abençoe e vamos avançar com a graça de Deus. Até mais, estejam também em oração pelas autoridades, pelo governo, por tudo, para que Deus esteja nos livrando de tudo isso. Semana que vem, quarta, quinta, sexta e sábado, de 7h30 até as 9 horas, a gente vai estar com o Congresso de Mulheres online. Então, ajuda aí a compartilhar, certo? Estaremos só no Facebook, não estaremos no Instagram, só no Facebook, fazendo esse trabalho, certo? Então, o tema do Congresso é sábia e conselheira. Então, muito bom para mulheres. Deus abençoe vocês e até semana que vem, se Deus assim nos permitir. Tchau.